Olá pessoal, tudo bem? Pastor Chicão, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho aprendido que nós precisamos falar aquilo que tem ardido no nosso coração. Eu tenho um compromisso com Deus de anunciar a palavra de Deus com fidelidade. Hoje eu quero conversar com você sobre o texto de Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Quais são os poderes que a nossa língua tem? Quais são os poderes que a nossa língua tem? Às vezes nós não temos noção do poder que a nossa língua tem. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Preste atenção. Certamente você já ouviu, eu já ouvi, eu tenho certeza que você também, coisas bonitas, coisas lindas acerca de pessoas que foram levantadas, pessoas que foram curadas, pessoas que foram reanimadas por uma palavra boa, uma palavra colocada no momento certo. Sabe aquela palavra que vem direto do trono de Deus para o coração da pessoa e você é o canal de Deus para transmitir essa palavra? Nós já vimos isso. A palavra, quando ela é boa, ela funciona como uma medicina, como um remédio. Ela traz cura para o ser humano, ela traz cura para a alma. Mas nós também somos testemunhas de pessoas, de famílias, de comunidades inteiras que foram e que são minadas por palavras insensatas, palavras colocadas de forma a machucar. Existem palavras que elas ferem mais do que uma espada afiada. Talvez você já tenha passado por isso, você já tenha escutado coisas que te machucaram profundamente. Precisamos compreender que a nossa língua, ela tem o poder de ser um instrumento tanto de bênção quanto de maldição. Um instrumento tanto de bênção como de destruição. O que depende é a forma como eu vou usar a minha língua, como nós usaremos a nossa língua. Salomão, o sábio, quando ele escreve Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19, Salomão aponta 6 pecados que Deus aborrece e um pecado que Deus abomina. Dos 7 pecados, 3 deles estão ligados à língua, que são a língua mentirosa, a testemunha falsa e o que semeia contenda entre os irmãos. Tiago chega a dizer, no capítulo 1, versículo 27, o seguinte: que ninguém pode se dizer religioso sem primeiro refrear, conter, domar a sua língua. Para Tiago, para ser um cristão verdadeiro, não basta apenas a teologia ortodoxa. O que é isso? Fidelidade aos princípios. Não basta apenas fidelidade aos princípios. É preciso também ter a língua controlada. Preste atenção. Uma palavra falada, uma vez falada, ela é como uma flecha lançada. Depois que a flecha solta ela do arco, não tem mais jeito, não tem como trazê-la de volta. Pelas minhas palavras eu serei inocentado, ou pelas minhas palavras eu serei condenado. Isso vale para todo ser humano. Pelas nossas palavras nós seremos inocentados, ou pelas nossas palavras nós seremos condenados. Observe o seguinte: a fala, podermos falar, é uma graça divina, é uma dádiva. Porém, Deus nos deu também a responsabilidade daquilo que nós falamos, a responsabilidade desse presente que Ele nos deu, de que forma estaremos usando a nossa fala. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, diz, e nós somos avisados de que de toda palavra fútil que os homens falarem, dela darão conta no dia do juízo. Nós daremos conta de tudo aquilo que nós falarmos. Conhecemos os metais pelo som que produzem e os homens por aquilo que falam. Palavras essas de Thomas Brooke. Tiago, então, nesses 12 versículos, ele enumera algumas figuras importantes no trato da questão
do uso da língua. Verso 3 e 4 diz, Tiago, que a nossa língua, ela tem o poder de dirigir. A nossa língua tem o poder de dirigir, verso 3 e 4. Neste texto, Tiago está nos lembrando que a nossa língua tem um grande potencial para direcionar a nossa vida. E também a vida das pessoas que estão à nossa volta. Observe o seguinte: nós podemos conduzir uma multidão pela maneira como falamos, tanto para o bem como para o mal. E eu quero te dar 2 exemplos disso que eu acabo de dizer. Nos idos de 1960, existia nos Estados Unidos um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. O pastor Luther King, ele era neto e filho de pastor. E ele exerceu uma liderança fundamental para o processo do movimento de igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos, entre negros e brancos. E quando isso começou? Começou quando ele exercia o seu ministério na cidade de Montgomery, no estado do Alabama. Ele tornou-se conhecido quando ele liderou um movimento contra a segregação racial nos ônibus da cidade. Em agosto de 1963, a campanha antirracista ela atingiu seu auge nos Estados Unidos, quando mais de 200 mil pessoas participaram de uma concentração diante do monumento de Lincoln, na cidade de Washington. E naquela ocasião, o pastor Martin Luther King pronunciou o discurso dele que nós mais conhecemos, o famoso discurso "Eu tenho um sonho". Ele disse àquela multidão que estava ali presente, bem como às gerações seguintes, uma vez que as suas palavras até hoje nos alcançam, e ele disse que ele tinha um sonho de que um dia no país dele, e esse também eu penso que deve ser um sonho do nosso país, as pessoas, ele diz, os seus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho. O governo americano sancionou as leis de direitos civis favorável às minorias raciais. Martin Luther King foi assassinado por um atirador branco em Memphis, no estado do Tennessee, em 4 de abril de 1968. Ele morreu pela causa que ele defendia. Ele morreu pela causa que ele defendia. Mas ele deixou um legado. Ele deixou depois de si um país melhor, mais justo e mais humano. Aquilo que nós vemos hoje nos Estados Unidos e acompanhamos pelas mídias sociais, televisão, etc., já foi infinitamente pior. Mas esse homem, pelo poder da palavra, ele ajudou, ele fez com que se tornasse melhor a situação dos negros no seu país. Por um outro lado, nós temos um outro personagem que também usou a oratória, só que para o mal. Eu estou falando de Adolf Hitler. Hitler, ele era um orador que eletrizava as massas, ele conduzia multidões inteiras à loucura. Ele conduzia essas pessoas às práticas mais cruéis possíveis, mais desumanas possíveis. Hitler usou a sua oratória para levar a Alemanha à guerra. Suas ideias, elas foram despejadas como um ácido vindo diretamente do inferno sobre a mente do povo alemão. Até hoje, nós ficamos perplexos, nos causa atordoamento quando nós vemos filmes que retratam esse período, que retratam aquilo que foi feito ao povo judeu. Eu quero te citar 3 filmes: O Holocausto, A Lista de Schindler e O Pianista. Vejam esses filmes. Esses filmes eles vão retratar a realidade crua e perversa
da destruição que foi imposta ao povo judeu naqueles campos de concentração dominado pelos nazistas. Tiago, ele usa duas figuras para mostrar o poder da língua. No versículo 3 e 4. O freio e o leme. Para que serve o freio? O freio serve para controlar o cavalo. Então você conduz o cavalo para onde você quiser. Tiago diz que a língua é a mesma coisa, é do mesmo jeito. Se você consegue controlar a sua língua, se nós conseguirmos controlar a nossa língua, também conseguiremos dominar os nossos impulsos, a nossa natureza. E o que vai acontecer? Nós vamos canalizar toda a nossa vida para um fim mais proveitoso. Tiago ainda fala do leme. Não sei se você já viu de perto um navio transatlântico. Quando eu morava em Vitória, eu trabalhava próximo ao porto e eu via aqueles navios gigantes. É bonito de ver, né? O transatlântico, ele é conduzido de um lado para o outro, dirigido de um lado para o outro pelo timoneiro por meio de um pequeno leme. Proporcional ao tamanho do navio, o leme é pequeno. Sem leme, um navio seria um instrumento de morte. Ele iria sofrer naufrágio, as pessoas iriam morrer, seria uma grande loucura. O que é que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos um transatlântico sem leme e sem direção. E aí o que vai acontecer? Nós vamos causar destruição. Se não controlarmos a nossa língua, nós vamos nos arrebentar nos rochedos da vida. Nós vamos afundar. Nós vamos nos destruir e vamos ainda destruir as pessoas que estão perto de nós. Sabe por quê? Porque a nossa língua tem o poder de dirigir tanto para o bem quanto para o mal. Isso é real, isso é verdadeiro. Versículo 5 ao versículo 8, Tiago vai dizer que a língua tem o poder de destruir. A língua tem o poder de destruir. Tiago agora pega outras duas figuras, o fogo e o veneno. E ele diz o seguinte, que uma fagulha, por menor que ela seja, ela pode incendiar toda uma floresta. Você já parou para perceber que um incêndio de proporções gigantescas, ele pode ser causado por uma pequena faísca, ele pode ser causado por uma ponta de cigarro, ele pode ser causado por um palito de fósforo? E o que acontece? O fogo, depois que ele se agiganta, depois que ele se alastra, é impossível, quase que impossível, você domá-lo. E o fogo, por onde passa, o que acontece? Ele deixa uma destruição, ele deixa uma grande devastação. Exatamente desta forma é o poder da nossa língua, onde um comentário maledicente, ele se espalha, onde um boato cresce, onde a fofoca se infiltra. Isso é como labareda de fogo, vai se alastrando e provocando destruição. Da mesma forma que o fogo cresce, da mesma forma que o fogo se espalha, da mesma forma que o fogo fere, que o fogo destrói, que o fogo provoca sofrimento, prejuízo e destruição, da mesma forma é o poder da nossa língua. Muitas das vezes nós fazemos pequenos comentários acerca de uma pessoa ou de uma determinada situação, às vezes até em tom de brincadeira. Qual é a verdade? A verdade é que nós não temos como imaginar o estrago que isso pode fazer na vida daquela pessoa. Uma palavra irrefletida, uma palavra sem pensar, uma palavra mal colocada pode causar um estrago tremendo na vida de uma pessoa. Tiago está nos alertando, Tiago está chamando a nossa atenção de que a nossa língua ela tem o mesmo poder destruidor do fogo. Ele diz que a língua, preste atenção, Tiago diz que a língua é fogo. Tiago não diz que ela é como o fogo, mas diz que ela é
fogo. Ele diz que a língua, ela é um mundo de iniquidade. A língua corrompe. Mais do que isso, a língua ela contamina. A língua joga uma pessoa contra a outra. O ex-presidente dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, costumava dizer que o animal mais terrível do mundo, tinha sua toca, ou seja, o seu esconderijo atrás dos dentes. E Tiago diz que este animal, ele é indomável e venenoso. Este animal é a minha língua, é a nossa língua. Por quê? A língua ela é incoerente. A mesma língua que nós usamos para louvar a Deus no culto, usamos para falar mal dos outros. Às vezes ainda fazemos isso no pátio da igreja, na escada da igreja. Usamos para glorificar a Deus e usamos para ferir as pessoas, às vezes de morte. Pessoas essas criadas à imagem e semelhança de Deus. E por último, temos boas notícias, do verso 9 ao verso 12. Tiago diz também que a nossa língua tem o poder de deleitar, tem o poder de agradar. Tiago diz que a língua tem também o poder de deleitar. E ele cita outros dois exemplos. Tiago fala de uma fonte e fala de uma árvore. Na Palestina, região árida e seca, quando se fala em fonte, fala-se de um lugar muitíssimo precioso. A fonte, ela é um lugar onde os sedentos, as pessoas que estão com sede, os cansados, onde eles se achegam e encontram alento, encontram vida, encontram força, encontram ânimo, encontram coragem para que possam prosseguir na caminhada da vida. Vamos colocar dessa forma. Desta forma, uma boa palavra, ela pode trazer força em meio ao cansaço. Ela pode trazer esperança em meio ao desespero. Ela pode trazer vida, estando a pessoa às portas da morte. Veja bem, precisamos entender que é uma grande bênção nós podermos usar a nossa língua como fonte de refrigério, para que as pessoas possam se sentir melhor, para abençoar as pessoas, para dar às pessoas coragem, para dar às pessoas consolo. Isso é precioso. É precioso nós podermos levar às pessoas uma boa palavra, uma palavra animadora, uma palavra restauradora. Tem muitas almas aflitas por aí, muitas almas aflitas, e nós precisamos permitir que a nossa língua sirva de refrigério para a vida das pessoas, que seja agradável aquilo que sai da nossa boca. Tiago também compara a língua como uma árvore e o seu fruto. Quando nós falamos de árvore, falamos de fruto. E fruto é alimento. Fruto, ele renova as nossas energias. Fruto dá força. Fruto da saúde. Fruto da capacidade para viver. Nós podemos, eu e você, podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa. Uma palavra vinda do coração de Deus. Uma palavra de consolo. Deixa Deus te usar. Você tem uma palavra que pode abençoar vidas, então faça. Fruto também fala de um sabor especial. Fruto fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nós nos comunicamos. Então observe, a nossa língua ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Que nós possamos escolher usar a nossa língua para abençoar vidas, para cuidar das pessoas. Me lembrei agora do meu pastor Isaac. Estávamos numa programação da igreja e um jovem foi falar. E eu disse, pastor, esse menino fala muito. E o menino pegou o microfone, falou 3 ou 4 palavras e devolveu o microfone. Eu falei, pastor, tem alguma coisa errada. Ele falou muito pouco. O pastor falou assim, ele foi sábio. Quem fala pouco, erra pouco. Então veja bem, palavras são boas
apenas quando são melhores do que o silêncio. Richard Sibbes disse isso, um teólogo lá do século XVI. Que o Senhor possa nos usar para sermos fonte de vida na vida das pessoas, que aquilo que sair dos nossos lábios seja para abençoar. Deus nos abençoe, que o Senhor cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém.